esse triste companheiro, cujo passo te procura, ralado de desventura, que não sabes de onde vem. Esse pedinte arrasado por dores desconhecidas, emaranhado em feridas, sem proteção de ninguém. Esse amigo que lastima a própria ação rude e cega, no cárcere que o segrega para reforma e pesar. Esse irmão largado à noite, de olhar magoado e profundo, que roga debalde ao mundo o doce calor de um lar. Essa mendiga que estende pobre mão encarquilhada, cuja penúria na estrada ninguém na terra traduz. Esse doente cansado que se lamenta sozinho, abandonado ao caminho, à míngua de paz e luz. Essa mãe de filho ao peito que em lágrimas se consome, às vezes com febre e fome, rogando socorro em vão. Essa criança assustada que chora sem o rumo certo, flor atirada ao deserto, anjo na cruz da aflição. À frente desses amigos que o sofrimento encarcera, corações em longa espera, aplica-te ao não julgueis. Eles não pedem censura, mostrando a necessidade, ensinam que a caridade é a lei de todas as leis. Esses irmãos quase mortos, eis que o céu nos envia na estrada do dia a dia para as lições do Senhor. Saibamos ressuscitá-los da morte em sombra na prova, doando-lhes vida nova na escola viva do amor. Caros amigos, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, na bênção do nosso Mestre Jesus, a esse culto do Evangelho no Lar. Mais uma semana se inicia hoje, a semana de número 135. Que beleza, hein? Gente, tem hora que eu perco as contas. Eu falo, será que é 135, 134? Não, é 135. Que Jesus abençoe a presença de cada um de vocês que nos acompanham aí, sabe, sei lá, em qual canto do mundo. E com esse milagre da tecnologia, podemos dizer assim, milagre não, são coisas possíveis, né? Mas com o advento da tecnologia que nos aproxima, nos faz vencer barreiras físicas, de modo que eu creio e sei que muitas pessoas nos acompanham aí nos lugares mais longínquos de mim, daqui de onde nós estamos, aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, nessa manhã fresquinha de um outono muito claramente presente, do dia 9 de abril de 2019, nesse exato momento aqui, 7 horas 39 minutos, horário de Brasília, horário brasileiro. Dou as boas-vindas a vocês aí, espero que todos estejam me vendo e me ouvindo bem. Vamos ao nosso estudo de hoje, e antes de iniciar o estudo, lembrando que eu coloquei essa mensagem do Chico aqui, que eu tinha colocado 2 semanas atrás, porque realmente ela é muito significativa, quando o Chico nos diz na mensagem ali que somos todos enviados de Deus na vida uns dos outros e podemos nos propor a sermos assim, a colocarmos em prática a bondade divina, se manifestando através das nossas ações. Basta a gente querer, basta a nossa decisão. Sim, quero trabalhar para o bem de todos e, consequentemente, ao meu bem também. Então está muito bem lembrado. Quem depois quiser assistir, terminando aqui esse nosso culto, o vídeo vai na íntegra para o YouTube, desde o início você pode acompanhar aí claramente. Eu vou até ver aqui quem que é o Espírito que mandou essa mensagem através do Chico. Foi a Irene Souza Pinto, enviados de Cristo.
Você é o enviado de Cristo ou não? Ou você não está muito ligando para isso? Não está muito preocupado em ser enviado de ninguém? É um direito que você tem de fazer o que eu quero, não estou nem aí, ninguém manda em mim, não é assim? Mas quando a gente se propõe a ser enviado de Cristo, as coisas mudam favoravelmente para nós. E a Livinha vai para a escola. Ô Lívia, você vai para a escola? Eu não quero falar tchau. Ah, você não quer falar tchau? Então tchau, Lívia, dá um beijo, ó, assim, ó. Ela não está muito bem humorada para ir na escola hoje, não. Acho que esse clima fresquinho aqui, ela queria ficar um pouquinho mais na cama, né, Lívia? É assim mesmo, a vida é assim, gente. Tem um momento de descanso e um momento da nossa luta, né? Mas você que está aí nos assistindo agora, seja muito bem-vindo. Vocês que aí da Rede Amigo Espírita, do canal Ale de Paula, você que está nos assistindo aí semanalmente, já nos acompanha aqui. Esse é um culto realizado toda terça-feira, 7h30 da manhã. E a gente conta com a presença e o apoio de muitos amigos aí que nos dão esse suporte, nos dão essa credibilidade. Estamos aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Semanalmente a gente lê aí um item de algum capítulo. E hoje nós vamos aqui falar um pouquinho do dever que está aqui no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 7. Então nós vamos falar aqui dessa beleza de instrução. Enfim, então sejam muito bem-vindos. Estou vendo que aqui tem 59 pessoas nos assistindo. Eu acredito que o nosso áudio esteja ok. No vídeo eu estou monitorando aqui pelo celular. Parece que está tudo ok. É estranho a gente se ver, né? Mas vamos lá. Então eu quero dar um bom dia para você que está aqui nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou convidar a vocês para que nós façamos aqui a nossa prece de iniciação, de abertura aqui dessa nossa reflexão dessa manhã do dia 9 de abril de 2019, no nosso culto do Evangelho no Lar de número 135. Olha que maravilha. A Rosimeire está dizendo que conhece a Suzana Esbroja há uns 30 anos, ela sempre foi doce, um amor de criatura. Só toma cuidado quem é diabético, hein, com a Suzana, hein? Porque a Suzana é muito doce. Ei, Suzana. Um abraço, viu, Rose? Para você, para o Sivaldo e para a Nilceia Andrade, que acabou de dar um bom dia aqui. Meus amigos, vamos à nossa prece então, de início? Para nós começarmos aqui. Vamos lá? Tô vendo que hoje está tudo ok. Vocês gostaram da minha camiseta nova aqui ou não? Ó, eu adoro flores. Adoro camisetas assim. Ganhei de presente da senhora Estela Onishi. E olha quem acabou de chegar aqui, que maravilha. Nosso amigo, nosso irmão, Ale de Paula. Que surpresa boa, Ale. Um abraço. E eu compartilhei agora há pouco esse vídeo aqui no canal do Ale de Paula. Tenho a grata satisfação de recebê-lo aqui entre nós. Bom dia, meu irmão Ale de Paula. Meu vizinho, meu amigo, meu irmão do coração. Maravilha, meu amigo. Seja bem-vindo sempre, viu? Tá contigo aqui, para nós é um privilégio. E também para nossa querida Iracema de Almeida e a Ângela Silva, que acabou de chegar. Vamos à nossa prece? Então eu convido você que, se quiser colocar o seu copinho com água, para que ela seja fluidificada, como o nosso amigo Alê bem sabe nos orientar em relação aos fluidos, a essa energização colocada nos líquidos, especialmente na água, que a espiritualidade nos presenteia, para que haja então uma harmonização do nosso organismo físico e espiritual. Então eu convido você para entrarmos em prece nesse momento. Vamos lá? Senhor Jesus, mestre amigo, que satisfação, mestre, poder estar aqui mais uma semana em busca dessas informações que o Senhor nos deixou de maneira tão clara, e que a doutrina espírita, através do nosso abnegado Allan Kardec, realizou essa codificação, essa facilitação no entendimento das lições do Cristo. Senhor Jesus,
É com muito carinho, muita gratidão que nós iniciamos esse estudo hoje, desejando que cada pessoa que nos acompanha possa entrar nessa sintonia do bem, nessa sintonia de harmonia. Que entremos, Mestre, numa linha de serenidade, de observação atenta às lições, e que procuremos fazer uma busca interna em nós, descobrindo onde nós precisamos mudar, onde nós já estamos nos habilitando a fazer o bem, e que nós possamos então eliminar, ou pelo menos tentar inicialmente, eliminar aquelas nossas más inclinações ainda muito carregadas do nosso velho homem, adquiridas ao longo dos milênios, o nosso egoísmo que possa ser diminuído, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa incapacidade de perdoar as ofensas, de relevar as fraquezas dos nossos irmãos, que nós possamos extirpar isso, Mestre, de nós, de uma vez por todas, e potencializar as virtudes que nós já estamos colocando em prática, de um pouquinho mais de paciência, de colocar um pouquinho mais de elogio nos nossos lábios para poder deixar as pessoas felizes conosco, de reconhecer nos outros os valores que todos têm, Mestre. Dizer isso para as pessoas, não apenas mentalizar, mas exteriorizar isso, nos transformando em pessoas agradáveis, em pessoas que os irmãos têm satisfação de conviver. Quero abençoar toda a minha família e abençoar a família de todas as pessoas que aqui nos acompanham, mesmo aqueles que, por algum motivo, por pensarem de maneira diferente, não compactuam conosco desses ideais espíritas, mas é a família que o Pai colocou à nossa disposição. É com esses que nós temos o nosso maior dever, que inclusive é o nosso tema do estudo de hoje, que é o nosso dever. Senhor Jesus, abençoando os nossos familiares, os encarnados, os desencarnados. Quero abençoar também cada pessoa que nos dá aqui a sua valiosa amizade, a sua companhia, que nos dão esse crédito, a mim e a Estela, semanalmente, não só nos acompanhando, mas nos fortalecendo com as suas boas vibrações. Que todos que nos acompanhem, aliás, todos que nos acompanham aqui ao vivo e aqueles que nos acompanham em outros momentos, possam receber as tuas bênçãos, a luz que sai do teu coração luminoso e bondoso, que abraça a cada um dos seus irmãos menores, que somos nós. A Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso muito obrigado por nos permitir estar aqui mais uma semana, usufruindo de incontáveis benesses. São muitos os benefícios, Mestre. Se nós formos aqui falar de um por um, ficaríamos aqui o dia todo para descrever apenas os acontecimentos orgânicos que estão favoráveis, funcionando favoravelmente para que nós permaneçamos vivos. Então nós agradecemos, Senhor Jesus, pela nossa família, pelo nosso corpo, pela nossa casa, pelo nosso discernimento e por essa oportunidade valiosa de aqui estarmos mais uma semana. Na tua bênção, Senhor Jesus, e aos amigos de luz que nos acompanham e que torcem para que nós sejamos um pouquinho das tuas palavras. Muito obrigado, Senhor Jesus, e a todos os amigos que nos dão o crédito e a sua companhia e a sua amizade. Nas tuas bênçãos, Senhor Jesus, esteja conosco nesses momentos e sempre, e que assim seja. Olha que maravilha quem está aqui conosco também, que acabou de chegar aqui há pouco, nossa querida Cristina Santana, o nosso amigo, nosso irmão Luiz Eugênio Martins, que é simplesmente, ele não é nada, viu gente? É só o nosso irmão que dirige, que leva o Haroldo Dutra Dias para cima e para baixo aí, lá de Curitiba. Nosso irmão Luiz Eugênio Martins está pedindo aqui pela a sua filha Andressa, que está para ganhar neném. A Cecília, bem-vinda a Cecília aí, vai ser a netinha do Luiz Eugênio, que maravilha.
e pela Vanessa Amoroso, que irá fazer uma prova importante. Ô Luiz, sejam abençoadas as suas filhas aí, viu, meu irmão? Obrigado pelo companhia. O Luiz, que é um querido irmão nosso, que ele semanalmente compartilha esse vídeo lá na fanpage do Haroldo Dutra Dias, amigos de Haroldo Dutra Dias, que para nós é, poxa, é sem palavras. Nós que somos grandiosos admiradores do Haroldo, e a gente ter esse vídeo aqui compartilhado na fanpage do Haroldo, poxa vida, que privilégio para nós, viu? Graças ao nosso amigo Luiz Eugênio Martins aí, queridíssimo irmão, ele e a sua esposa, que são, vamos dizer assim, entre aspas, os empresários do Haroldo, que levam o Haroldo aí para cima e para baixo aí, mundo afora. Ô Luiz, um abraço para você, meu amigo, para sua filha aí, Andressa, e para nossa querida Cecília, que está chegando, e para a Vanessa, que vai fazer uma prova importante. Que tudo dê certo para vocês aí, viu? Forte abraço, obrigado pela credibilidade que vocês dão para nós aqui. O Natalino Souza também está nos assistindo, a Jordânia Eulália, a Cristina Santana, nossa querida Cris. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. A Keila Cassandra, minha querida amiga, Keila Cassandra Araújo, um beijo para Keila. A Lilian Madi Ravazzi também. A Rosenilda Nossa Senhora, Rosenilda, tá parecendo um pessoal aí que tem o nome de Oceander. A Rosenilda Bienbengut, com certeza alemã, né, Rosenilda? Um abraço para você aí. Meu querido José Carlos Ferreira, sumido, hein, Zé Carlos? Um abraço para você, meu irmão. A Érica Cristina Silva, a Sandra Regina Honório Barbosa, a nossa querida Ditinha Calisto, lá de Bonifácio. Ô Ditinha, ó, super beijo pra Ditinha, que tava meio dodóizinha esses dias aí. Espero que você esteja ótima, minha amiga. Saudade tua, viu? Suzana Esbrode dando aqui assim seja. A Graciana Lopes, nossa amiga querida, lá do Bezerra de Menezes de Votuporanga. Ô Graciana, um super abraço pra você aí. E pro seu grande marido, grande amigo, e o pessoal todo de Votuporanga. Aí tivemos ontem com o Divaldinho aqui em Rio Preto. O pessoal de Votuporanga, nós temos um grande carinho aí também, viu? E a Grauta Barbosa também chegou. Deixa eu ver aqui se eu não falei o nome de alguém. Pra gente começar então com a primeira leitura aqui. A Leonor Belucci dando bom dia. O Heloísio Guadalupe, um grande abraço também. E a Érica Rodrigues, que acabou de chegar. Sejam bem-vindos. Vamos à nossa primeira leitura então de hoje, que é um trechinho. A gente sempre faz isso, lê uma frase, às vezes um poeminha de algum livro. E novamente nós vamos pegar aqui o Gotas de Luz. Acho que foi semana passada que nós lemos o Gotas de Luz. E hoje a Estela separou aqui mais um trechinho, mais um dos 400 e tantos, quase 440 livros que o Chico escreveu para nós. Olha só, deixa eu ver aqui quem que é, olha lá. Pelo Espírito, Casimiro Cunha. Vamos ver aqui o que a Estela separou para nós, ó. Na página 98, que é a penúltima página desse livro, tem uma trovinha aqui que o nosso amigo Rei gosta demais, que é a seguinte: a chaga alheia, Senhor, sei curar, lenir ou ver, mas sou tardo de visão na esfera de meu dever. Ai, ai. Vamos comentar sobre isso já já. Vamos então à leitura do nosso Evangelho, que é o nosso foco principal aqui, é o nosso interesse maior aqui. Vou mostrar para vocês aqui a capa do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse aqui traduzido pelo nosso querido José Herculano Pires. Tem do Salvador Gentili também, tem outras traduções aí excelentes. Por acaso a gente está usando aqui do nosso José Herculano Pires. Então no Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, dando sequência à leitura e à reflexão que a gente faz, a Estela daqui a pouquinho está chegando aqui, foi levar a Livinha na escola. Vamos ao capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos, e o item 7, que é Instruções dos Espíritos. O título é O Dever, ditado pelo espírito de Lázaro, em Paris, no ano de 1863. Vamos lá? Item 7. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão.
o dever íntimo do homem, está entregue ao seu livre arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pôde subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende, sob a forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno e não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. E que assim seja. Bom, como a Estela não chegou, e ela deve estar para chegar, eu vou fazer um comentário então do livro Gotas de Luz. E olha, esses espíritos são danados demais, viu? Porque eles fazem uma trovinha com 4 linhas. Cada linha tem 3, 4, 5 palavras, mas tem uma profundidade, tem um aprendizado, traz para nós uma reflexão tão grandiosa e tão assim maciça, que faz a gente refletir e descobrir que nós somos privilegiados mesmo de receber essas informações. Vocês imaginem que só pelas mãos do nosso querido Francisco Cândido Xavier vieram mais de 400 livros, 440, 430, 400, tem uns que falam 450. Vocês imaginaram você ler 400 livros? E você imaginar que dentro de cada livro, cada frase é muito bem pensada, muito planejada para ser colocada, para ter sido colocada no papel, para ter passado pelas mãos do Chico Xavier. Aí vocês imaginem então o que passa pelas mãos do Divaldo, de outros vários médiuns. É assim, é uma riqueza incalculável. Como aqui diz o nosso Casimiro Cunha: a chaga alheia, Senhor, eu sei curar, lenir ou ver, mas sou tardo de visão na esfera do meu dever. Quer dizer, é o que acontece com todos nós. Não é aqui nenhuma retaliação a ninguém, não. A gente observa, a gente sabe curar, sabe observar, sabe ver, a gente tem resposta para os problemas de todos, não é? Você fica sabendo que alguém, por exemplo, cometeu um equívoco, você pensa assim, mas também foi fazer isso, foi fazer aquilo, por que foi fazer aquilo?
Sofreu um acidente? Mas também por que não foi mais precavido? Por que não saiu mais cedo? Por que a gente tem resposta para todo mundo, né? A pessoa está doente, a gente dá uma resposta. Mas também por que foi comer tanto? Por que foi fumar? Por que foi fazer isso? Por que foi fazer aquilo? Temos resposta para a vida de todos. E eu até falei isso outro dia, não lembro se foi aqui, mas o André Luiz fala que se a gente seguisse 10% dos bons conselhos que a gente dá, que a nossa vida seria 100% melhor. Isso é a mais pura verdade. Que coisa curiosa. Por que a gente tem resposta sempre para todos os problemas de todo mundo? Mas a gente tarda na visão da esfera do nosso dever. Vocês repararam isso? Nós somos excelentes apontadores de soluções dos mais variados problemas e às vezes até dos mais complexos. Às vezes a gente sabe mais do que médico. A pessoa começa a sentir uma dorzinha, a gente olha e fala assim, não sei não, isso aí acho que está me soando aí que é algum problema no seu fígado, viu? A gente tem até máquina de raio-x na cabeça. Ressonância magnética visual, está dentro do nosso olho, que a gente olha a pessoa e já dá a resposta do qual o problema que ela tem. Ah, você devia tomar tal remédio, eu tomei uma vez, mas foi ótimo para mim. Não é engraçado? A gente faz isso ou não faz? Mas que tal a gente começar a ter essa visão mais aguçada para as nossas necessidades, para as nossas imperfeições? É isso que vai nos curar mesmo. Olhar mais para nós, não de maneira egoísta, mas dar atenção um pouquinho mais exclusiva a nós, às nossas mazelas. Porque a gente tem feito isso com todo mundo e às vezes as pessoas não estão gostando muito não. Às vezes elas estão pensando assim, vá pai, vai te catar, vai se enxerga, vai olhar aí o teu umbigo, só. Como diz o Haroldo, né, nosso mineirinho. Uai, só, deixa eu quieto aqui, só. Né? Então a gente faz muito isso. E aqui o Casimiro Cunha vem nos dar esse alerta. Você está sabendo demais curar os outros? Você está sabendo, pelo menos um pouquinho, curar a si mesmo? A Estela vai comentar isso daqui e o Evangelho. Depois eu venho finalizar aqui a minha reflexão em torno do Evangelho. Bom dia, Estela. E aí, o trânsito tá bom, não? O trânsito tá caótico aqui em Rio Preto. Tá quase que um congestionamento de 980 quilômetros aqui, né? Na Avenida Senobelino de Balserra. Bom dia para todos. Muito bom dia! Bom, eu como dever de cidadã riopretense não estava com vocês digitando e comentando, mas eu estava vendo, eu deixei ali a ponto de não prejudicar, né? Não deixar minha direção perigosa, estávamos juntos. Enfim, pessoal, eu escutei todo o Evangelho, nós estudamos ontem, hoje eu separei essa trovinha de Casimiro Cunha maravilhosa, no qual o Sander já comentou, então eu vou pedir licença para adentrar já o Evangelho, porque o tempo é curto. E quando nós falamos em dever, mesmo o Evangelho deixando claro que nós não vamos falar de profissão, que isso e a gente iria entrar em ética e no caso do dever moral, nós entramos no sentimento de cada um. E é a maior dificuldade do ser, né? Há de se compreender que toda vez que chega alguém com problema familiar, a dificuldade é no sentimento. Ah, não, mas eu tô com problema financeiro, mas a sua dificuldade é no sentimento que você tem de não aceitar o que você está passando. Ah, mas a dificuldade é a saúde do meu filho, é complicado. E a gente sempre volta a uma falta de compreensão, de tolerância, de paciência que a gente tem dentro do peito. E quando o Evangelho nos apresenta essa lição maravilhosa, que é o dever... Amor, abaixa um pouquinho, fazendo um favor. Eu pedi para o Sandro abaixar o som porque eu fico ouvindo e eu misturo com as minhas palavras. Ele tem a capacidade de raciocinar junto com o som, eu não consigo. Enfim. Quando o Evangelho nos traz essa reflexão a respeito do dever, não tem como nós, pelo menos na minha cabeça, eu não fazer algum tipo de analogia para encaixar o que eu ando fazendo na minha vida em torno desse assunto. E eu encontro uma facilidade em pensar que quando estamos aqui encarnados, e a gente gosta de falar, isso é uma dádiva, né? A vida é um presente. E aí a gente entende, e até gosto de lembrar, quando aqueles adolescentes, né? Acho que adolescente é a fase mais conturbada que existe pelos hormônios e pelos vícios morais que começam a aflorar,
daquele espírito, né, que chega na adolescência, ele diz assim pro pai e pra mãe: eu não pedi para nascer. E aí a gente gosta de lembrar assim: você não pediu, você implorou. Você implorou para estar aqui nessa empresa, cumprindo os seus deveres, no qual o Evangelho diz que nós deveríamos amar o nosso dever. E aí eu penso assim: eu tenho que encontrar então, nessa empresa que eu fui contratada e que eu pedi tanto para aqui estar, eu tenho que encontrar quais são os meus deveres. Isso é difícil. Não é difícil porque no Livro dos Espíritos nós encontramos na resposta, quando Kardec pergunta: onde está escritas as leis divinas? Ah, está na sua consciência, está na consciência de cada um. Então você sabe, você, o Sander sabe dizer, não com palavras, mas sentir o que é o dever de uma mãe, o que é o dever de um filho, o que é o dever de um irmão. Cobrar do outro esses deveres nós sabemos. Olha ali o Casimiro Cunha apontando para nós, no nosso peito. Vocês sabem enxergar o dever do outro, né? Os seus direitos você sabe cobrar. Mas se eu sei os direitos que eu posso receber, tenho que saber também os deveres. E eu vejo que às vezes nós falhamos muito. E falhamos também quando a gente encontra nesse estudo, de eu estar aqui então contratado nessa empresa que eu quis tanto, o dever. O que você foi contratado, Estela? Vamos colocar aí uma analogia de empresa mesmo. Eu fui contratado para varrer. E o Oceano? Ele foi contratado para varrer também. E aí, eu fico muito feliz, a gente já explica tudo isso que eu tô falando, por favor. Eu fico muito feliz quando eu fui contratado, porque é uma empresa que eu queria muito. E o Oceano também fica feliz. Então, nesse momento, eu me esforço, mas aí, eu tô aqui na empresa, que é a vida, há algum tempo, eu começo a olhar que ele não tá varrendo direito. Olha ali. Porque eu varro melhor que ele. O Sander não varre direito. Eu tô varrendo mais que ele. Ah, poxa, eu tô acordando mais cedo e varrendo. É isso que a gente faz da vida. Quando a gente cai nessa lição do dever, e às vezes nós vamos falar no particular com alguma pessoa, a pessoa me responde assim: Estela, mas o outro não faz. E aí eu te pergunto, se você está numa empresa contratado para fazer o seu dever, o seu salário vem mensal, não vem? Vem. Qual a diferença do outro não estar fazendo o seu dever? Se o seu salário não alterou, não altera, porque você está cumprindo o seu dever e você está bem com a sua consciência. Isso também vai para o Livro dos Espíritos, que nos diz que para a gente ser feliz, a receita de bolo geral é estar com a sua consciência em dia, né? É um dos três itens que eles colocam, que é fé no futuro, posse do necessário e a consciência tranquila. Então, toda vez que você cumpre o seu dever, você está com a consciência tranquila. E aí, vamos sair dessa empresa, então, que a gente fez uma analogia, que todo mundo reclama do outro, mas você foi contratado para varrer, o seu salário está vindo, afinal, por que eu estou reclamando do outro? Vamos colocar para a vida. Você encontra uma mãe hoje, que pode até estar sofrendo depressão. Eu gostaria muito de conversar com ela, às vezes com você, que pode estar aí desse lado. Estela, eu estou sofrendo ingratidão dos meus filhos. Eles não me ligam mais. Quando eu ligo, eles não atendem o telefone. Eu tenho certeza que eu liguei em um horário que eles poderiam atender. Eu estou me sentindo abandonado, desprezado. Começou a se relacionar com uma nora agora aí, que ela proibiu dele vir aqui em casa. Isso dói no coração. Dói, mas não está afetando o seu dever. Compreende que se fosse apresentado para você esse filho ou essa filha, você faria tudo de novo. Porque o Evangelho diz que a gente deveria amar o dever. A gente não ama o dever? Que dever é esse, dever moral? Quando coloca no seu colo aquela criancinha e você ama, você acorda de madrugada, você está comendo, você tira da sua boca para dar, você ama o seu dever. No momento que eu começo a olhar qual o dever do outro comigo, eu começo a sofrer. Porque pode ser que aquele outro está sendo incapaz de fazer o dever de filho. Chega mais comigo que você tá fora. Peraí que o Senna falou que eu tô saindo fora da tela aqui. Quando isso me felicita, eu olhar o dever que o outro deve ter comigo ou com o mundo. Se eu olhar o meu dever e compreender que eu tô atingindo, não fui contratado para varrer? Tô varrendo meu quadrado, tô feliz, tô conseguindo, tá digno que eu estou ganhando da vida, porque eu estou cumprindo.
Nós temos tanto para avaliar o dever que temos com o mundo e com todos que nos rodeiam, que não deveria sobrar tempo para ver o que o outro tem de dever comigo. Porque nós, desculpa generalizar, mas é o nosso tamanho, nós não cumprimos 100% os nossos deveres. Se eu fizer uma lista de como seria ser uma filha 100% cumprindo dever, confesso, gente, que eu devo estar falhando em alguns momentos. Não é possível que eu sou uma filha 100%. Se eu perguntar para minha mãe e para meu pai, como eles são muito generosos, eles vão falar que eu sou maravilhosa, que eles me amam. Mas eu, com a minha consciência, eu poderia fazer mais. E você? Eu poderia ser uma melhor irmã. Meu irmão fez aniversário ontem, eu lembrei dele agora. Se eu fizer uma lista de 10 itens de como é um dever de irmão consanguíneo, vamos colocar assim, eu estou deixando a desejar ali uns 2, 3 itens, pode ter certeza. Deveria ligar mais pro meu irmão, e olha que a gente se encontra 2 vezes por semana. Mas eu deveria às vezes ser mais afetuosa, mais generosa com o meu tempo com ele. E uma mãe? A mãe ama incondicionalmente. Infelizmente, nós não amamos sem condição. Você já teve algum tipo de raiva com o seu filho quando ele desobedeceu, quando ele chorou? Alguma coisa assim? Se entrou raiva, conturbou o seu amor incondicional. Porque você colocou condição para você ficar em paz. Para você ficar em paz, você tem que estudar aquilo. Eu não desejava isso para sua vida. Esse relacionamento que você está, eu não gosto dessa moça, desse rapaz. Você está colocando condição para continuar amando aquela criança que você pegava no colo, que agora é um adulto, né, que está tendo as suas escolhas, mas não são escolhas que está dentro do seu coração. Então, o que você faz? Você coloca condição, um lugar onde deveria ser dever, continuar sendo daquele jeito, puro, inocente, gostoso. Nós não conseguimos sentir ternura pelas pessoas. Você sente ternura por aquele bebê, por aquele cachorrinho. Eu estou falando às vezes com pessoas que não têm filho, mas vamos colocar então. Sabe cachorrinho, quando é bebezinho? Ontem eu estava conversando com a Luana da Carla, lá do nosso centro, dirigente do Ailuz, e eles ganharam uma filhotinha, ou compraram, não sei, uma filhotinha. E eles têm outros cachorros lá, e os cachorros antigos da casa, os veteranos, eles estão com ciúme do bebezinho. Estão. Assim somos nós. Os filhotes nos trazem ternura. Ternura é lindo, mas ele é pouco tocado no mundo. Eu gostaria de sentir ternura por todo mundo, que isso é bom demais, mas você só sente quando você vê aquele bebezinho fazer uma gracinha. Olha, acabei de ver os primeiros passos de um bebê, dá uma ternura dentro de nós. Você imagina que Jesus sente ternura por nós? Esses cabeças de bagre aqui fazendo coisa errada, ele olha e tem ternura. Mas o que acontece? Nós vamos perdendo essa ternura ao longo do tempo, e às vezes, para você amar o seu pai e sua mãe de maneira eficaz e com ternura, é necessário que venha um Alzheimer. Porque aí ele se torna uma criança novamente, e aí você consegue olhar aquele pai que você tratava ele, é o pai. Aí você consegue olhar para ele com ternura e resgatar aquele amor que estava se perdendo dentro do seu dever. O dever de esposa, poxa, o Sander está aqui. Se eu perguntar para ele, acho que ele vai falar, não, Estela, né? É bom viver com você, você é uma boa esposa. Mas eu sei dentro de mim que eu tenho muito a fazer. Vou ficar agradando o tempo todo? Quanto você pode? Eu posso agradar 10. Quanto você está agradando? Uns 2,5. Será? Mas o que eu faço? Eu não me faço essa pergunta. Eu faço assim, o Sander não está fazendo isso. O Sander não está fazendo aquilo. Nós somos peritos em cobrar o dever do outro. Só que isso não faz a gente acender a luz, não faz a gente crescer, não faz a gente viver uma felicidade já possível aqui na Terra, que é perguntar para mim, qual o meu dever? Então eu vejo pessoas muito tristes porque elas vivem com pessoas normais como ela ou como ele, num núcleo onde todo mundo está cobrando um do outro dever. E se eu estiver aqui em casa, dentro da minha casa, eu falo, qual é o meu dever no trabalho? Eu vou lá e cumpro. Felicidade, dever cumprido.
Qual o meu dever dentro do meu trabalho no mundo? Poxa, eu fico feliz quando eu não jogo lixo na rua, quando eu recuso um canudinho. Dever cumprido. Ninguém precisa enxergar. É a minha consciência. Eu fico feliz quando eu faço os meus deveres de esposo, meus deveres de mãe, meus deveres de filha. E aí eu fico feliz. O problema é, será que eu quero felicidade? Se eu quero mesmo, eu vou fazendo o meu dever. E o rastro que vai ficando para trás é completo. Um rastro bonito, é um rastro de quem fez. Mas se eu ficar andando e vendo, o outro não está fazendo, olha, o outro não está fazendo, o outro não está fazendo, além de ser um rastro de infelicidade, é um rastro de indignação, de julgamento, de condenação, que não é limpo e muito menos brilhante. Porque imagina se Jesus olha para Estela assim, Estela, você não está fazendo. Não estou mesmo. Não. Ele fez o seu dever e ele continua fazendo o seu dever. Então ele olha para mim, do tamanho dele, com ternura e continua feliz. Porque não é assim que eles prometem para nós? Quando você chegar no grau de angelitude, nada te abala. E quando eu digo nada te abala, é como Jesus, que foi crucificado, torturado, humilhado. Mesmo assim chegou na cruz, alguém viu, ai meu Deus, esses homens, eu vim aqui ajudar eles e eles não fizeram nada por mim, olha aqui que situação. Não, ele sabia, o que ele olhou por último e fez? Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Esses meu irmãozinho aqui, ó, tadinho, né? Faltou falar isso da gente. E eu dentro do meu lar, para de cobrar um pouco. E não se cobre a ponto de algo que você não consegue fazer. O dever que o Evangelho vem nos trazer, só para terminar, são deveres morais alcançáveis. Alcançáveis, tá? Não está dizendo para você assim, por exemplo, Estela, eu convivo com uma pessoa que me trai. Ele tem um vício da indisciplina de conseguir colocar a disciplina conjugal, a lealdade, a fidelidade. Tem o vício, às vezes, do sexo. Qual o meu dever de esposa? Aceitar e perdoar? O seu dever não vai ultrapassar o que você não consegue fazer. Não vai. Ele vai só até onde você consegue. Tem gente que convive de boa com alguém desse tipo. Não é receita de bolo. Perdoe esse tipo de caso e continue vivendo junto. Cada caso tem que ser avaliado aqui dentro. Qual o seu nível? Você consegue fazer uma conta de 5º ano se você estiver no 3º ano? Não consegue. Então se cobre o quanto você aguenta. Mas o pessoal de casa vai falar, vai me cobrar isso, vai me cobrar aquilo. Cada um no seu tamanho. Você se cobra o tamanho que você é. Porque senão a gente coloca o dever de querer ser igual o Chico Xavier. Se encontre, não é? O autodescobrimento acho que é a chave de tudo. Encontre o seu tamanho, encontre os seus deveres, qual a capacidade que você tem de dever no mundo. Para de procurar o dever do outro, procure o seu dever e cumpra. Para terminar, eu vou falar uma trovinha de Casimiro que eu gosto muito. Eu já falei em várias palestras, mas eu acho que vale a pena, gente. Ela chama Fórmula do Sucesso. Quem não quer, né? Fórmula do Sucesso. A fórmula do sucesso que todos querem saber. Baseia-se no programa cumprir o próprio dever. Note ainda quem venceu. Quem venceu? Os felizes. Note ainda quem venceu. Trabalhava noite e dia, enquanto muita gente descansava ou discutia. Para de discutir, então, e cumpra o seu dever. Tudo vai clarear, não é? Agora é a vez do Luciano, agora eu aprendo com ele. Muito bom. Não sobrou quase nada pra mim, de tudo que ela falou aí, mas tudo bem, vamos lá. Olha, quando fala de dever, eu lembro que o Evangelho fala um ditado até popular, né? O teu direito termina onde começa o direito do outro, né? Tá aqui na lição, aqui, ó. Como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? Aí vem a resposta, o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Então, claramente o Evangelho nos dá a dica de que para saber do nosso dever basta examinar nossa consciência e descobrir se aquilo que eu estou fazendo para o meu
para minha satisfação, se não está causando sofrimento em alguém. E até no início aqui diz o seguinte: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, depois com os outros. O dever é muito difícil de ser cumprido porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Muitas vezes você tem um interesse em fazer algo e que isso pode causar prejuízo para você e para outras pessoas que estão ao seu redor. Então é muito difícil colocar em prática o dever porque nós ainda somos muito egoístas, estamos ainda muito arraigados pelo egoísmo. E como bem previu o benfeitor Emmanuel, que o egoísmo é o maior entrave para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa aquisição de felicidade. Por quê? Porque o egoísmo ele é poluído, ele é cheio de problemas. Então a gente pega o egoísmo e pensa que aquilo é um desejo de autoproteção. Eu apenas estou cuidando de mim. Falo, não, você não está cuidando de você. Você está cuidando só de você. E passando por cima dos outros. Então o dever é, às vezes, ir contra os nossos desejos, mas ir a favor do que é certo. Por exemplo, você que é comprometido com a sua esposa, com o seu marido, às vezes você olha alguma pessoa que é muito bonita, você pode até ter fala, nossa, né, que pessoa legal, que pessoa bonita, mas é seu dever lembrar do seu compromisso, lembrar das condições que você tem que pôr em prática, que é a condição da fidelidade, da seriedade, do respeito. Então, às vezes, os nossos instintos, como diz ali, é muito difícil combater, porque a gente vem ao longo dos milênios cultivando essas más inclinações, sempre numa linha de egoísmo. Eu vou lá, vou cantar aquela moça bonita ali, ninguém vai ver, só eu e ela. Só que o problema maior tá a gente tentar enganar a nossa consciência. Eu até falei isso na palestra semana passada que eu fiz lá no Kardec, aqui de Rio Preto. O problema está em você conseguir administrar como vai ficar a sua mente depois, diante da possibilidade ou da prática de fazer tudo que você tem vontade de fazer. Você vai estar mal. Então nós temos que nos enquadrar dentro de uma linha dessa palavra chamada dever. O dever a gente sabe qual é, porque está escrito na nossa consciência. Não tem pessoa nenhuma que não saiba quando está fazendo algo errado. Tanto que a pessoa, quando vai fazer alguma coisa errada, ela faz escondidinho para ninguém ver, não é? Você não, por exemplo, você não fala mal de alguém ali sem esse alguém ficar sabendo, que é escondido dela, porque você sabe que é errado. Seria o teu dever, então, saber que sendo errado, que você não pode falar publicamente, que você fala escondido, ou fala dela pelas costas, saber que isso é errado. Isso aí mais prejudica você mesmo do que a pessoa da qual você está falando. Por isso que o velho ditado diz, quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. A gente acaba se entregando contra a nossa própria consciência. Então falar de dever, meus amigos, para resumir esse evangelho de hoje, é falar de consciência tranquila, de saber que às vezes você vai ter que lutar contra os seus instintos e fazer o que é certo. Você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer o que tem que ser feito para poder se preservar. Você pode estar pensando assim agora, mas eu sou obrigado a fazer isso? Sou obrigado a cumprir as leis divinas aqui? Não, não é obrigado a nada. Tanto que a doutrina espírita não é impositiva, ela é elucidativa, ela é esclarecedora, ela é educadora. Ela não te obriga a nada, você não é obrigado a fazer nada que você não queira. Eu sou obrigado então a não olhar para as mulheres na rua, a ser fiel? Não sou obrigado. Não, não é não. Continua, faz o que você acha melhor, só que saiba das consequências, saiba do que te espera logo ali adiante, porque depois de um plantio, obrigatoriamente virá a colheita, e a colheita de quem não cumpre o próprio dever não é muito boa, ela vem repleta de sabugo estragado no meio dessa colheita aí. Você não vai vir aquele milho bonitinho para você não. Vai vir uns sabugos aí cheio de bicho, vai vir sabugo aí deformado, sem milho nenhum. Então, vamos começar a programar hoje o que a gente está fazendo da nossa vida. Vamos começar a examinar a nossa consciência. Por exemplo, hoje você vai trabalhar, não vai? Você está em consciência que o que você está fazendo está correto? Você está trabalhando de maneira honesta? Ou você está enrolando teu patrão? Ou você está enganando alguém que você aí
ganha o seu ganha-pão durante o dia. Você está pegando, por exemplo, você trabalha na padaria, você está fazendo doces novos hoje, misturando os velhos no meio para vender tudo num bolo só. Você pode enganar a população, ninguém vai descobrir não. As pessoas vão achar, poxa, tá legal, esse docinho aqui tá bem feitinho, né? Olha, acabou de ser feito. Você trabalha no restaurante aí, você está misturando o arroz de ontem com o arroz feitinho de hoje? Ninguém vai descobrir. Pode ficar tranquilo, não vai descobrir não. Mas e a tua consciência? O que está aí dentro da sua mente? É nisso que nós temos que dar atenção, meus irmãos. As pessoas estão muito preocupadas com o que vão pensar de nós, se vão descobrir, se não vão descobrir. Isso daí é irrelevante. Pode ter certeza. Eu acredito que você tem a capacidade de ser muito inteligente e muito habilitado no que você faz no seu dia a dia, de modo que você está levando uma vida relativamente tranquila, sem grandes preocupações. Mas eu quero nesse momento te convidar a fazer uma viagem para dentro da sua consciência e descobrir se de fato você anda cumprindo com aquilo que você sabe que deve ser feito, se você tem feito tudo que você pode fazer. Como a Estela bem disse, você não vai ser igual ao Chico Xavier tão fácil, nem eu, nem ninguém. Você não vai ser um ótimo marido, um ótimo pai, um ótimo filho, uma ótima esposa, porque nós somos imperfeitos. Mas você está fazendo o esforço máximo que você pode? Você tem consciência do que você está fazendo? E te digo mais, hein? Às vezes compensa recuar. Às vezes compensa dar um passo para trás do que continuar achando que está dando passo adiante. Na verdade, você está dando 3, 4 passos para trás, porque está se enganando. Quando eu pego e engano as pessoas, ou eu cometo um deslize, onde fere o interesse do outro, como diz aqui no texto, quando o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Se eu estou fazendo algo que eu não gostaria que as pessoas me fizessem, eu estou jogando contra mim. Eu estou provocando uma infelicidade em mim mesmo. E muitas vezes essas pessoas prejudicadas não vão perceber, como falei há pouco. Você não está causando infelicidade nelas diretamente, mas você programa uma infelicidade para si mesmo. Então o indivíduo que vai lá, mistura o arroz antigo no arroz velho, que mistura os docinhos, dá os mais antigos, mais murchinhos com os docinhos novos. O indivíduo que dá uma tapeada, sabe? Que coloca óleo grosso no motor do carro para vender, para fazer de conta que o motor está bom ainda, que o motor não está fumaciando. Sabe? São trapaças que nós fazemos, tentando enganar a todos e até de fato conseguindo, mas existe uma inteligência superior nos observando, e essa inteligência superior não é nada exterior a nós, ela habita dentro do nosso ser. Onde está Deus? Deus está me observando? Sim, Deus está dentro de ti mesmo. Você é Deus, como afirmou Cristo. Vós sois deuses. Portanto, meus amigos, não tentem enganar o Deus que habita dentro de você, dentro de mim. Não tentemos fazer isso, não vai dar certo. Cumpramos o nosso dever, mesmo que ele não seja aparentemente favorável a nós. Mas aí se eu for vender o carro, né, e aí eu vou falar que o motor está ruim, aí eu vou ter que vender uns 2.000 mais barato o carro, eu tomo prejuízo. Não, você não toma prejuízo. Ser honesto nunca vai te dar prejuízo. Dormir com a sua consciência tranquila não vai te dar prejuízo jamais. Você pode ter até entre aspas, um gasto financeiro um pouquinho acima do que você gostaria, porém, esses 2.000 reais aí, se você tentar enganar alguém, vão te custar muito caro, vão te custar noites mal dormidas, vão te custar aí consciência pesada. Então vai lá e avisa o cara, eu estou vendendo esse carro aqui, ele já está meio velhinho, e eu acho que você deveria então, comprando ele, dar uma arrumada no motor dele. Eu vou te vender 2.000 reais mais barato, para você fazer isso, e você ficar com um carro bom aí. O cara vai comprar e fala, beleza, de honestidade desse cara, hein? Vou comprar, então beleza, tá feito o negócio. O cara vai comprar o carro feliz de você e você vai dormir tranquilo. 2.000 reais a menos no teu bolso, tudo bem. Mas quanto que custa a sua paz?
R$2.000 compra a tua consciência tranquila? Que seja R$10.000, 20 mil, 100 mil, 1 milhão, 100 milhões. Você quer ter 100 milhões no banco e viver perturbado espiritualmente? Eu juro para vocês, eu não quero não. Eu não queria estar na pele desse pessoal aí que está com milhões guardados, fruto de corrupção, fruto de enganação. Eu não quero estar na pele desse povo aí não. Ah, mas você não quer uns 100 milhões aí para você comprar uma ilha lá nas Ilhas Caimã? Eu falei, não quero não. Deixa eu aqui em Rio Preto mesmo, aqui na Vila Esplanada, aqui tá ótimo. Tô devendo nada para ninguém. Vamos pensar nisso? Vamos? É para nossa reflexão. Não é lição para vocês não. É lição para nós aqui, ó, para nós todos. Para esse bolo que nós estamos aqui vivendo. Nós somos todos uma consciência coletiva. Quando a nossa coletividade consciencial estiver em sintonia, o mundo vai vibrar em esferas mais elevadas. Nós vamos experimentar uma felicidade inimaginável. Nós vamos experimentar dias de glória, dias de saúde, dias de paz, dias de convivência fraterna facilitada. Mas para isso nós precisamos dar o nosso passo. E o nosso passo é cumprir o nosso dever. Seja um bom funcionário da sua empresa. Seja um bom patrão para os seus funcionários. Não engane eles não. Pague um pouco a mais se você sabe que você pode. Se você é um funcionário, trabalhe um pouco a mais. Não fique enrolando teu patrão não. Ajude a sua empresa a crescer. Isso falando da parte material, né? Seja um bom filho. Seja um bom pai, uma boa mãe. Um bom irmão. Um bom amigo. Para você. Isso é para o seu benefício. Não é para o benefício dessas pessoas que a gente citou aqui não. Elas vão se beneficiar também. Mas cuide da sua consciência. É com ela que você vai conviver para o resto da sua eternidade. Tem uma frase de Emmanuel bem bacana. Para quando a gente tiver a dúvida, será que eu continuo fazendo porque o outro não faz? O Emmanuel disse assim, quando você pergunta o que você já sabe, é que você não quer fazer o que deve. E tem uma frase do nosso amigo Edinho do Ailuz que ele fala assim, você quer saber se o que você está fazendo está certo ou está errado? Pergunte para você mesmo se você tem coragem de expor publicamente isso que você vai fazer. Se você tiver coragem, é porque está certo. Se você não tem coragem de contar para as pessoas, é porque está errado. Então não faça. Certo? Certo. Vamos à nossa prece de encerramento, que o nosso tempo já foi para o beleléu. Vamos lá. Bom, depois você vê aqui a mensagem da música. Vamos lá. Pessoal, quem quiser colocar um copinho de água aí para fluidificar, ou para algum ente querido, que nem espírita é, você não precisa avisar, ó, eu fluidifiquei uma água no evangelho para você. Eita, não quero saber desses negócios de espírito. Fluidifica uma água aí sem avisar, né? Bom, vamos lá então. Se você puder ficar de maneira confortável aí. Eu vou. Amado Mestre Jesus, obrigado primeiramente, Mestre, por enviar ao nosso estudo, não só em minha residência, mas na casa e no coração, com muita intuição de todos que estão aqui assistindo, buscando algo a mais nessa existência, buscando um olhar efetivo para a vida eterna. Muito obrigado, Mestre, por enviá-los. Obrigado, Mestre amado, por hoje a gente está entendendo um pouquinho a mais de nossos deveres. E pedimos, Mestre, como irmão menores, aprendizes ainda de sua palavra, pedimos, Mestre, como seus discípulos, que queremos que nossa visão aumente cada vez mais para os nossos deveres, para que possamos cumpri-los dignamente e além, que possamos cumprir com amor, assim como diz o Evangelho. Abra os nossos olhos, Mestre. Sei que muitos olhos fechados ainda estão, porque não queremos aceitar os nossos deveres. Queremos aqui nessa terra uma vida fácil, de benefícios, e a gente às vezes não quer trabalhar para isso.
trabalhar com nossa paciência, nosso perdão, nossa renúncia. Muito obrigada, Mestre. A energia que corre nessa corrente hoje, que ela possa se estender às pessoas com quem temos deveres, as pessoas que têm dever conosco, as pessoas que ainda não simpatizam com a nossa imagem, com a nossa alma. Mestre amado, aos espíritos que também não simpatizam e aos que simpatizam conosco, que gostam da gente, que estendam o nosso abraço espiritual em forma de energia. Mestre amado Jesus, nos ajude, para que possamos caminhar dia a dia, deixando um rastro de luz, de ações pequenas, mas ações no qual a gente entende que fomos cumpridores de nosso dever. Ações do bem, ações do amor e principalmente, Mestre amado, de paz, que é o que necessita os meus relacionamentos, é o que necessita a minha cidade, é o que necessita o mundo. Mestre amado Jesus, abençoe as pessoas que passam pela minha mente nesse momento, as nações em guerra, as nações precárias, até mesmo em alimento. Mestre amado Jesus, abençoe as pessoas doentes, no qual eu me lembro agora, doentes fisicamente e de sentimento. E muito obrigado pela família do Evangelho que nos acompanha nesse momento, obrigado pela minha família que me acompanha, minha família de amigos, de companheiros, a família que mora aqui sobre o mesmo teto que eu. Que oportunidade maravilhosa que eu tenho de crescer, Senhor, assim como todos nós. Muito obrigada, e que assim seja. Assim seja. E o Sander vai para os avisos. E eu vou levar a minha mãe para sair agora. Bom, a gente agradece mais uma vez por tanta gente boa que está ao nosso redor aqui, que nos fortalece demais. Então, nossa gratidão pela companhia de vocês, pelo carinho, pelo companheirismo, pela paciência, pelo crédito que vocês nos dão. Nós agradecemos muito, viu? Vocês não fazem ideia do quanto que isso nos fortalece e do quanto que nós temos consciência da nossa responsabilidade também, viu? Nós agradecemos muito e um beijo a todos.